que se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Então, você que está entrando e vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, a palavra do Senhor. E o rei amou a Esther, mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, eu quero aqui tentar contextualizar essa mensagem para vocês. Essa palavra é uma mensagem muito forte, uma mensagem que comove o nosso coração, é uma mensagem que no livro de Esther, em nenhum momento o nome de Deus foi mencionado, mas nós podemos ver a ação de Deus do início ao fim, ou seja, Deus não foi mencionado em nenhum dos capítulos, porém nós vemos a ação de Deus, o agir de Deus no livro de Esther. Porque quando Deus quer cumprir o seu propósito na vida de alguém, quando o Senhor quer exaltar alguém, quando o Senhor tem projeto, propósito na vida de alguém, Ele prepara meios, Ele prepara caminhos, Ele prepara situações para te colocar no lugar da bênção que o Senhor tem preparado para a tua vida. Então diz o texto que o rei Assuero era um dos maiores reis daquela época, o seu reino ele se estendia da Índia até a Etiópia. Então o seu reino era muito grande, era um homem poderoso, era um rei que tinha muito influência e poder, porque o reino dele se estendia da Índia até a Etiópia, ou seja, ele reinou desde a Índia até a Etiópia, ou seja, ele reinou sobre 127 províncias. Então foi um reino muito grande, foi um reino onde tinha muitas cidades que estava vinculada ao seu reino, ao seu país. E diz o texto que no terceiro ano do seu reinado fez o rei Assuero um grande banquete. Naquela época, os reis dessa província, eles eram reis assim que fazia de 6 em 6 meses, eles faziam grandes banquetes para mostrar o seu poder, para mostrar a sua autoridade diante das províncias, diante dos demais reinos. Eles faziam de 6 em 6 meses esses grandes banquetes, e até hoje se segue dessa forma. Eles gostam de mostrar o quanto são poderosos, o quanto são ricos, o quanto a sua riqueza se estende. Então são pessoas que gostam de ostentar. Então o rei Assuero, seguindo ali as suas tradições daquele país ali, ele tinha isso com ele. Era um rei que gostava de ostentar o seu poder, gostava de ostentar a sua luxúria. E diz o texto que aquele rei preparou um grande banquete para lhe receber os príncipes, para lhe receber vários príncipes e reis de outras províncias. E diz o texto que o rei se estendeu esta festa, esse banquete por 7 dias. Então ele não só preparava um grande banquete, não apenas para um dia, onde se estendia por dias. Então o rei Assuero ali, ele preparou esse grande banquete e se estendeu por 7 dias. E diz o texto que no 7º dia o rei já se encontrava alegre, o rei já estava, vamos dizer, já estava meio que alegre, embriagado nesse 7º dia. Então o rei mandou um dos seus servos ali, mandou a Meumã, Bizita,
Arbona, Bigtá, Abigatá, Zetar e Carcaus, os 7 camareiros que servia na presença do rei. Então, eram camareiros que servia na presença do rei. E diz o texto que o rei ordenou, que quem era rei, ele não pedia, ele ordenava. O rei ordenou que introduzisse a ele a presença do rei, a rainha Vaste. Diz o texto que a rainha Vaste era uma mulher muito bonita. Era uma mulher que, aos olhos de todos, a beleza dela encantava. Porém, diz o texto que o rei ordenou que a rainha Vaste fosse introduzida à sua presença para ali, com a coroa real na sua cabeça, para mostrar a todos os povos e aos príncipes a sua beleza, porquanto era formosa à vista. Então, ali naquele banquete do rei se encontrava diversos convidados, entre homens poderosos, como também pessoas mais humildes, que o rei preparou esse grande banquete. Ele dava esse banquete, mas ele também convidava as pessoas humildes das províncias para virem a se alegrar com o rei, digamos assim. Então ele convidava a todos. E diante disso, o rei queria mostrar a todos os povos e a todos os príncipes que estavam ali a beleza da sua rainha, a beleza da sua esposa. Mas diante ali desse pedido, diz o texto que naquele mesmo dia também a rainha Vaste estava dando ali na sua casa real também um banquete para suas moças, ou seja, para todas aquelas que serviam a ela, e possivelmente as suas amigas, não sei, só sei que essa rainha estava também preparando um grande banquete. E diz o texto que quando ela foi convocada para ir até o banquete do rei, ela recusou. E não era lícito jamais uma rainha ou recusar a se comparecer à presença do rei, porque naquela época as rainhas, quem eram rainhas e princesas, primeiramente elas tinham que esperar o rei as convidar, o rei tinha que chamar elas para elas comparecer à presença do rei, até mesmo para se deitar com a sua própria rainha, ele tinha que convocar, era no tempo dele, era na hora dele. Infelizmente, as mulheres ali, digamos que elas eram tratadas como, tinha que obedecer às ordenanças dos seus superiores, do seu rei, dos seus maridos. Elas eram tratadas como serviçal, apenas para servir o seu marido. E assim a rainha Esté foi convocada ali pelo rei Assuero para se comparecer diante do seu rei, e ela negou o convite. Não se sabe, a Bíblia não conta, o texto não revela o porquê que a rainha Vaste ela negou esse convite. E ela sabia muito bem as leis do seu país. Ela sabia que quando uma rainha negasse se comparecer ao rei, ela poderia ser punida, ela poderia até mesmo ser morta, se ela não obedecesse a ordem do seu rei, do seu marido. E diz o texto que a rainha Vaste não quis ir, envergonhou o rei Assuero diante dos seus convidados ilustres, diante de toda a população, diante de todos que estavam ali. E o rei, ele não esperava que a rainha iria recusar o seu convite. E diz o texto que, inconformado com aquela situação, o rei convocou alguns ali para
ajudar ele, para dar conselhos a ele, porque muito enfurecido ficou o rei, muito irado ficou o rei com a rainha. Então ele pediu ali conselhos para os seus conselheiros, para todos os seus os convidados mais próximos, os conselheiros do rei. Ele pediu conselho para ver o que se poderia fazer para punir a rainha Vasti. E ali, inspirado, certamente, inspirado ali, eu entendo que foi providência de Deus, que Deus permitiu que assim acontecesse. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando, para que o seu propósito viesse a acontecer naquele momento. E diz o texto que o rei pediu um conselho para ver o que poderia fazer com a rainha Vasti. Então vieram ali todos os seus convidados, seus príncipes ali, vieram até o rei, e ali eles sentaram e buscaram aconselhar, ouvir o que o rei queria falar e aconselhar ele. E diz o texto que, então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei a rainha pecou. Não somente contra o rei a rainha Vasti pecou, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em toda a província do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença, e a rainha Vasti, porém, não veio. Ou seja, esse Memucã aconselhou o rei que o que a rainha fez ofendeu não só o rei, mas ofendeu todos os seus convidados, ofendeu todos os príncipes que estavam ali, ofendeu a todos das províncias que estavam ali naquele banquete, de tal forma que o comportamento da rainha Vasti elevaria as outras mulheres a seguir o mesmo comportamento e a desobedecer aos seus maridos quando elas fossem convocadas aos seus maridos, quando seus maridos pedissem algo para elas. Então, conforme era conforme era o comportamento do rei e da rainha, a província procedia. Então, se a rainha agisse dessa forma, certamente as outras mulheres poderiam seguir o mesmo passo da rainha, desonrando seus maridos. E nós sabemos que naquela época jamais um homem aceitaria ser desonrado por uma mulher. Porque naquela época nós sabemos que as mulheres não tinham vez. As mulheres eram obrigadas a se sujeitar aos seus maridos. E Vasti era rainha da província, era rainha do rei Assuero e de toda a província. Então, ele foi ali aconselhado que levasse a rainha Vasti ao exílio, fosse exilada, fosse substituída por outra mulher, por outra rainha. Ou seja, o comportamento, a forma como a rainha Vasti procedeu, talvez nem ela esperava que iria acontecer essa sentença tão dura sobre ela mesma, mas ela foi levada ali a se retirar do palácio, foi levada ao exílio, iria morrer trancafiada sozinha. Eu paro o texto para que nós possamos refletir sobre esse comportamento da rainha Vasti. Muitas vezes nós tomamos ações e decisões que muitas das vezes vai levar a nós mesmos a cumprir uma sentença sem volta. Ou seja, as nossas decisões muitas vezes vai trazer grandes problemas para nós. O que nós pensamos ou falamos, as consequências virá sobre a nossa vida. Então, que nós sejamos vigilantes, sábios em proceder, em tomar decisões. Muitas vezes quando nós tomamos decisões de forma cabeça quente, sem pensar direito, nós
sentenciamos a nossa própria destruição. Nesse caso aqui, a raiz Vasti, ela procurou ali, quando ela disse não ao rei, ela crucificou a sua própria vida. Ela transformou a sua vida agora no exílio. Ela mesma foi lançada, se lançou ao exílio, foi restituída do trono, foi levada para morrer sozinha, trancafiada. E diz o texto que os conselhos o qual este homem deu ao rei Assuero pareceu bem ao rei, ou seja, o rei gostou do conselho qual ele estava recebendo ali. E diz o texto que saiu da parte do rei um edito real, e ele escreveu o seguinte: e esse edito foi enviado para os persas e para os medos, ou seja, para toda a província daquele reino ali, para 127 províncias, dizendo que: e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei, foi exilada. Assuero, o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, o conselho que foi dado ali, que levasse a rainha ao exílio e entregasse o reino para outra, para a sua próxima, ou seja, uma mulher melhor do que Vasti. E diz o texto que, ouvindo o mandato que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra. Ou seja, aí fizeram um novo decreto, que todas as mulheres teriam que dar honra aos seus maridos, que honrar os seus maridos, teriam que se curvar aos seus maridos. Naquela época, as mulheres tinham que chamar o seu marido de senhor, tinham que submeter aos seus maridos, tinham que se sujeitar aos seus maridos. Nós sabemos que dentro dos princípios bíblicos e dentro da ordem de Deus, do que o Senhor decretou para a mulher, a palavra do Senhor diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, mas no Senhor. O que é isso? Que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, mas no Senhor. O que é isso? Nós temos que obedecer aos nossos maridos, mas entendendo qual é o tipo de ordenança que este homem está ordenando. Tem que ser algo que venha agradar a Deus, não escravizar aquela mulher, não oprimir aquela mulher. Então, a mulher tem que se sujeitar ao seu marido, obedecer ao seu marido no Senhor. Ou seja, se a mulher viu que de fato o que ele está pedindo é algo que vai ser benefício para ela e para todo o casamento dela, para a família, que ela obedeça, que ela se submeta ao seu esposo. Mas quando o seu marido é tolo, quando o seu marido é um homem que não é digno de confiança, quando o seu marido não tem autoridade, não sabe proteger a sua casa, cuidar da sua esposa, como obedecer a um homem tolo? Não tem como. Não adianta a mulher ser sábia e o homem ser tolo. Não tem como obedecer a um homem tolo. Se um homem é burro, tolo, como obedecer a uma pessoa dessa? Não tem como. Ou seja, a mulher tem que ser sábia, mas o homem também tem que ser sábio. Ou seja, para a mulher se sujeitar ao seu marido, ela tem que ver nele a autoridade de homem. Ela tem que ver nele proteção, ela tem que ver nele que ele é um homem provedor, ela tem que ver nele que ele é um homem que vai proteger a sua casa, um homem sábio, um homem prudente, porque não tem como obedecer pessoas tolas, não tem como. E diz o texto que ali o rei decretou um decreto mandando um decreto oficial que todas as mulheres agora teriam que dar honra aos seus maridos. Olha só, o negócio ficou pesado para as mulheres. Foi pior. Então as mulheres teriam que dar honra aos seus maridos, desde o maior, ou seja, desde o homem do mais alto escalão, como o homem mais humilde, ou seja, todas as mulheres dos homens, de modo geral, teriam que dar honra aos seus maridos. Então ficou uma situação bem triste. Mas diz o texto que, e isso pareceu bem aos olhos do rei.
aos olhos do rei e aos olhos dos príncipes. E diz o texto que então convocou ali o rei, fez um decreto, enviou cartas para todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, que cada um fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Ou seja, então foi decretado, então foi esparramado cartas para todas as províncias, onde ali todos os governantes de cada província, a mando do rei Assuero, que era o rei de todas as províncias, que todas as mulheres fossem, honrassem os seus maridos e chamassem eles de Senhor. Diz para nós mulheres, quando nós ouvimos isso aqui nos deixa nós assim. Se nós não tivermos debaixo da graça de Deus, isso às vezes nos deixa iradas. Mas foi um decreto vindo da parte do rei, todos ali tinham que se submeter ao rei. E aí fizeram esse decreto. Diz o texto que, então também aconselhou o rei, todos ali aconselharam o rei e falaram: o rei, convoca todas as mulheres, as moças virgens de todas as províncias, bonitas, as que são bonitas, só as que eram bonitas, e as que eram virgens, as bonitas e virgens de todas as províncias, tranque essas mulheres, coloque essas mulheres no harém, na casa das mulheres, e ali essas mulheres serão treinadas, serão educadas como se comportar diante do rei, porque entre elas iria ser escolhida uma para ser a esposa do rei. E ali essas mulheres foram colocadas, trancadas ali em uma casa, onde elas iriam morar ali por um ano, recebendo ali orientações, recebendo ali privilégios também, né? Elas tinham que estar sempre impecáveis, bonitas, recebendo banho de regalias ali e sendo instruídas como se comportar, como proceder e como se tornar uma esposa de um rei. Como que elas tinham que proceder. E ali convocaram várias mulheres, foram várias moças virgens para ficar ali naquela casa por um ano, e cada vez o rei chamava uma. O rei chamava, tinha umas que ele se agradava, e as que ele se agradava, ele se deitava com essas moças, e ali essas moças se tornavam, digamos ali, concubinas do rei, mas somente uma só seria escolhida para ser a rainha. Ou seja, como ele era rei, ele podia se deitar com todas as mulheres que ele quisesse. E ali aquelas moças eram obrigadas a se sujeitar àquela situação e serem preparadas para saber qual delas que seria escolhida para ser a rainha sucessora de Vasti. E diz o texto que vinha todos os dias, via uma se apresentar diante do rei, até que chegou o momento de Esther. Esther era judia, era israelita. Esther perdeu seus pais, era moça pobre, não tinha nome. E a Esther, ela foi criada pelo seu primo, pelo seu tio Mardoqueu, que tinha ela como filha. Então ali Esther também foi convocada, porque ela era moça bonita e virgem, foi convocada para estar também ali com as moças que seriam preparadas para serem substitutas da rainha Vasti. E diz o texto que Mardoqueu orientou Esther como que ela iria proceder ali e como que ela iria se comportar, e tudo que acontecesse, ela passasse as informações também para ele, porque Mardoqueu era um homem reto, mas ele era um homem de estratégias, ele queria conhecer também tudo que se passava com o rei. Por quê? Porque dentro da província, de todas as províncias, se encontravam os judeus. Tinha muitos judeus no meio ali daquelas províncias do rei Assuero. Ou seja, os judeus, eles eram tratados de forma
não muito boa. Então o Mardoqueu, ele queria que, e orando, convocando, sempre orando para que Deus abençoasse o povo judeu ali dentro da província do rei Assuero. E diz o texto que a rainha Esther chegou o dia dela se apresentar, que Esther chegou o dia dela se apresentar ao rei. E diz o texto que o rei, quando olhou para a rainha Esther, diz o texto que ele a amou. Ele a amou mais do que todas as outras mulheres que se apresentavam a ele, que se deitou com ele. E diz o texto que a rainha Esther, o rei, ele olhou para Esther e logo encantou por ela. Ou seja, ele amou a rainha de uma tal forma que entre várias outras ali, ela foi a escolhida para ser a sucessora de Vaste. Ela foi a escolhida para ser a esposa do rei. E diz o texto que o rei Assuero casou com Esther, fazendo dela a sua rainha. E diz o texto, e ali foi preparado um grande banquete de casamento, e foi colocado sobre a cabeça de Esther a coroa real, a coroa da rainha. E aquelas outras mulheres tinham que permanecer ali para serem também ali as concubinas, porque eram moças bonitas, e os homens, ele sendo o rei, ele poderia deitar todos os dias com uma, mas a que era elevada para ser rei era a rainha Esther. Foi a Esther escolhida, foi a Esther que recebeu a coroa na sua cabeça. E a rainha Esther, ela chamou a atenção ali do rei Assuero pela forma como ela falava, porque resplandecia nela a presença do Espírito Santo. Ela não só era uma mulher bela por fora, mas também por dentro. Então, a forma como ela respondia ao rei, a forma como ela procedia, agradava a todos. Diz que até os súditos do rei, que ali cuidava daquelas mulheres, já via Esther como diferente, já gostava de Esther, já sentia que Esther poderia ser a escolhida pela forma como ela era. Era uma moça humilde, era uma moça serena, era uma moça que tinha a presença do Espírito Santo. E eu quero te dizer que quando o homem e a mulher têm a presença do Espírito Santo, ela sobressai no meio de todos. Ela é diferente quando ela chega. Quando ela chega, todos os olhos se voltam para ela. Pode ser pela sua beleza, mas há algo diferente nela. Há algo que chama a atenção. Eu mesma, às vezes, eu chego em algum lugar, não tem quem não olhe para mim. Até as crianças olham para mim. Até as crianças fitam os olhos em mim, ou sorri para mim, ou já vem conversar comigo, é algo impressionante. E isso é para a honra e glória do nome do Senhor. E diz o texto que era assim com Esther. Então Esther chamava a atenção de todos. Esther era escolhida por Deus para ser esposa do rei Assuero, porque através da rainha Esther está ali como rainha, Deus iria operar no meio de todo o seu povo. Porque, como citei, existia inúmeros judeus ali naquela província, sendo ali governados pelo rei Assuero. E diz o texto que a rainha Esther, ela não só pecou contra o rei, ela pecou contra todos, né? Então ela foi substituída por Esther. O texto que, né, o historiador traduz aqui para nós que a mulher foi criada por Deus com uma grande capacidade de influenciar outras pessoas. Ela tem o papel de singular na família, na igreja, na sociedade, como esposa, como mãe, como filha ou amiga. Elas podem inspirar as pessoas e o ambiente que vive. E Esther ela estava influenciando o ambiente que ela estava. Todos os súditos do rei já gostavam de Esther. E não foi diferente. Quando o rei Assuero viu Esther no meio de todas aquelas inúmeras mulheres bonitas, Esther foi a escolhida para ser a rainha
do rei Assuero. E diz o texto que entre todas essas moças, a Esther, ela não era só bonita, ela não era só formosa, ela tinha a presença do Espírito Santo. E diz o texto que a Esther, ao ser levada para ser esposa do rei, a rainha ela só poderia comparecer à presença do rei quando era convocada. Jamais uma rainha poderia aparecer diante do seu rei se não fosse convocada. Naquela época, se uma rainha ousasse ir até a presença do rei sem ser chamada, ela poderia ser até morta. Mas se o rei quisesse apontar o cetro para ela, ele poderia livrá-la da morte. Mas diante da lei daquele país, se uma mulher rainha se apresentasse diante do rei, ela poderia ser levada até a morte. Então, sempre as mulheres ficavam ali esperando o rei chamar elas, até mesmo as concubinas, principalmente as concubinas. E diz o texto que ao se casar com o rei Assuero, ela ali foi rainha. E diz o texto que Mardoqueu, o seu tio, porém, a rainha Esther foi orientada, antes quando ela entrou para a casa das mulheres, foi orientada pelo seu tio a não contar a sua origem, a não revelar que era judeu, que era judia. Então a rainha Esther se manteve calada, ela não confessou a ninguém que ela era da linhagem do povo de Israel, que ela era judia. E diz o texto que Mardoqueu, um belo dia Mardoqueu ouviu no palácio ali que alguns guardas de Assuero estavam conspirando contra o rei. Estava armando, tentando matar o rei, conspirando contra o rei. E Mardoqueu ficou sabendo e logo enviou essa mensagem para a rainha Esther, o qual a rainha Esther comunicou ao rei Assuero que os seus guardas estavam armando contra o rei. E ali esses guardas foram enforcados a mando do rei, porque estavam tentando contra a soberania do rei naquele momento. E diz o texto que Mardoqueu foi ali honrado pelo rei e foi colocado nos escritos do reino a ação que Mardoqueu fez a favor do rei e o benefício que Mardoqueu causou ao rei. E diz o texto que a única coisa que ele recebeu ali foi ficar à porta do rei. Todos os dias ele se assentava à porta do rei. Esse foi o papel dele. E diz o texto que havia um homem chamado Amã. Amã era um homem maligno, era um homem mau, era um homem perverso, era um homem ambicioso, era um homem que passava por cima de tudo e de todos para chegar ao poder. Era um homem que se fazia bom para ganhar a confiança do rei. Se fazia um homem de confiança para conquistar o rei. E assim, Amã foi um homem que, aos poucos, ele foi conquistando a confiança do rei e de uma tal forma que o rei entregou a ele até o anel. Ou seja, dando ele autoridade, legalidade para exercer algumas funções ali no reino. E diz o texto que Amã odiava Mardoqueu. Por que ele odiava Mardoqueu? Porque Mardoqueu era judeu e Amã odiava o povo judeu. E diz o texto que por que Amã odiava Mardoqueu? Porque diz o texto que como ele estava com o anel do rei, diz o texto que todos tinham que reverenciar Amã quando passava, como se ele fosse uma autoridade ali. E diz o texto que Mardoqueu não se prostrava diante dele. Por isso que o ódio de Amã
foi contra Mardoqueu, porque todos os servos, os súditos, os soldados e todos os demais servos ali se prostrava, abaixava a cabeça quando Naamã passava. Porém, Mardoqueu não. Mardoqueu via nele um homem falso, mentiroso. E diz o texto que os súditos ali chegavam até Amã e falavam que de fato Mardoqueu não se prostrava diante dele quando ele passava. Então enfureceu, odiou Amã por isso, e Amã sempre intentou contra Mardoqueu. E diz o texto que Amã conquistou ali a confiança do rei, e diz o texto que Amã foi até a presença do rei Assuero, convenceu o rei Assuero a matar todos os judeus, a fazer um decreto enviando cartas para todas as províncias que os judeus seriam mortos em breve, que todos iriam morrer à espada, que todos iriam ser enforcados, desde o maior até o menor, desde os homens até as crianças. Todos que eram judeus seriam mortos. E diz o texto que diante ali daquela sentença declarada, confirmada ali, o rei concordou. Diz o texto que Amã e o rei brindaram, se alegraram com aquele decreto feito ali. Olha só, o inimigo, ele é sagaz. O diabo, quando ele não brinca de ser o diabo ele é sagaz. Ou seja, ele entrou ali no coração de Amã para odiar o povo judeu, e ainda fez com que Amã convencesse o rei Assuero a matar os judeus sem mais nem menos, por nada, só porque eles odiavam os judeus. E ali ele convenceu, a sua semente foi plantada até mesmo no coração do rei Assuero para odiar um povo que nada tinha feito para eles. Pelo contrário, o povo de Israel estava ali, mas o povo de Israel nada tinha feito para receber sentença de morte. E diz o texto que Amã conseguiu convencer e ainda brindou com o rei essa sentença declarada, e que em breve essa sentença iria ser cumprida. E diz o texto que, sabendo disso, Mardoqueu rasgou as suas vestes, muito se indignou, se vestiu de pano de saco e saiu às ruas da cidade, clamando com grande clamor e amargura. E vendo ali todos os judeus que foi feito esse decreto, e todos estavam em pavor, todos estavam sem saber o que fazer. E diz o texto que Amã enviou uma carta para a rainha. Mardoqueu enviou uma mensagem para a rainha dizendo que a rainha fizesse algo por ele e por todos os judeus. E sendo ela judeia, ela também não iria se safar dessa matança, ela iria também ser morta. E diz o texto que a rainha pensou e falou com Mardoqueu, dizendo que já tinha mais de um mês que o rei não chamava ela à sua presença, não chamava a rainha a estar à sua presença, e ela não podia se apresentar diante do rei. Mas diz o texto que Amã falou com ela para ela resolver a situação, para ela agir, resolver a situação, para ver o que se podia fazer para socorrer, para proteger o povo judeu. E diz o texto que a rainha Esté convocou, mandou que todos os judeus entrassem em jejum por 3 dias, do maior até o menor. Todos os judeus eram para jejuar em prol dessa ação contra eles. E diz o texto que a rainha Esté, ela não só jejuou a favor desse decreto de matança para que Deus intervisse, como agiu. Ou seja, jejum e oração, ela tem que ter uma ação. Ou seja, você ora e jejuma e entra em ação. Ou seja, se dispõe a fazer algo. Então a rainha Esté, ela jejuou e orou e agiu. E a rainha Esté compareceu diante
do rei, sabendo ela que ela poderia ser morta, mas como ela estava em jejum e mandou todos os judeus a jejuar, então o poder de Deus estava ali guardando ela. E diz o texto que ela entrou na presença do rei sem ser convidada. E quando o rei viu que a rainha vinha até ele, ele sabia que uma rainha se compadece, que uma rainha comparecesse à presença do rei sem ser convocada, ela poderia morrer. E somente o cedro do rei que poderia impedir essa morte. Então diz o texto que como o Assuero amava a rainha, né, era sua esposa, ele levantou o cedro e apontou para a rainha. E ela foi e tocou na ponta do cedro. Ou seja, então o rei permitiu que ela falasse com ele. E diz o texto que sucedeu que o rei, vendo a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esté o cedro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cedro. Então o rei disse: o que queres, minha rainha Esté? Ele disse: o que queres, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te darei. O homem, quando está apaixonado, ele faz tudo pela mulher, né? Então, olha só a resposta do rei. Ele não só apontou o cedro para ela, livrando ela da morte, que diante do rei, o rei nunca ficava só. O rei ficava ali entre os seus soldados, os seus guardas, todos os conselheiros, todos que eram da província, estava sempre com o rei ali no seu reino. Então, todos ali viu essa ação, viu que o rei apontou o cedro para a rainha, dando ela ali livramento para não ser morta. E ele tão somente disse: o que queres, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te darei. Ou seja, o rei Assuero sentia amor pela rainha. Não entendia porque já tinha um mês que ele não chamava ela para comparecer à sua presença. Mas ela foi a si mesma, então Deus deu livramento a ela ali naquele momento. O Senhor era com a rainha. E diz a rainha, ela disse ao rei: se parecer bem ao rei, venha ao rei hoje com Amã, ao banquete que eu tenho preparado. Então a rainha Esté usou de estratégia, usou de sabedoria para poder ali confessar todo o plano que Mardoqueu estava armando contra os judeus e contra Mardoqueu. Diz o texto que ela falou com o rei que estava preparando um grande banquete, que era para o rei vir ao banquete naquela noite, juntamente com Amã, trazer Amã. E Amã, exaltada, achando que a rainha, que tinha também caído na graça da rainha, que a rainha ia honrar ele de alguma forma, e assim, diz o texto, que ele chegou, ficou alegre com aquele convite. E o rei disse a Esté, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E será concedido o teu desejo, e se fará ainda até a metade do reino. E a rainha Esté disse: a minha petição é: se achei graça aos teus olhos, e se bem parece ao rei, concede-me a minha petição e cumpri o meu desejo. Venha, ó rei, com Amã ao banquete que hei de preparar esta noite. Que hei de preparar e amanhã farei conforme a tua palavra. Ou seja, ela usou-lhe de esperteza, de sabedoria, convidando o rei para se comparecer ao banquete que ela estava preparando para ele e para Amã. E diz o texto que Amã, ao ouvir que a rainha havia convidado ele para o banquete, então Amã, ali saindo ali do palácio, sempre quando ele passava, todos tinham que se curvar diante dele. E diz o texto que, vendo Mardoqueu à porta do rei, Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Então isso enfurecia cada vez mais o coração de Amã contra Mardoqueu. E diz o texto que Amã, chegando ali na sua casa, ele relatou à sua mulher
que o rei estava, tudo que o rei tinha feito para ele, a amizade que o rei estava lhe proporcionando. E diz o texto que Amã contou que havia ali um judeu que não se curvava diante dele. Era o único judeu que não se curvava diante dele quando passava. Então a sua mulher, juntamente com os seus amigos ali, usados por Satanás, aconselhou Amã, dizendo: prepare uma forca de 50 metros de altura e ali coloca Naamã e o mate. Ou seja, então Amã ouviu esse conselho e mandou preparar uma forca para matar Mardoqueu. E diz o texto que naquele mesmo dia ele iria participar do banquete que a rainha Esté estava convocando para o rei e para ele. E diz o texto que no dia seguinte, o banquete seria no dia seguinte, diz o texto que naquela noite o rei Assuero estava sem sono, fugiu o sono, e ele pediu que trouxesse à sua presença o livro de registro das crônicas, os quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtá e Teres dos dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos responderam ao rei, que ministravam junto a ele, disseram: coisa nenhuma se fez. E ali o rei pensou, e disse o rei: quem está no pátio? E responderam: Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei Amã iria já relatar ao rei Assuero que iria enforcar Mardoqueu, porque a sentença contra os judeus já tinha sido declarado, que ele ia mandar matar todos os judeus, mas Mardoqueu iria ter uma morte mais dura, iria ser enforcado. E Amã estava com essa intenção de relatar isso para o rei. E de repente o rei chamou ali Amã, e Amã entrou na sua presença, e o rei disse: olha só, o rei disse para Amã: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra, senão a mim? Pensou com ele. E disse o rei a Amã: para o homem cuja honra o rei se agrada, traga veste real, que o rei costuma vestir, como também cavalo com que o rei costuma andar montado, ponha-lhe sobre a coroa real sobre a sua cabeça, entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam aquele homem com as vestes reais do rei, que deseja honrar, leve-o no cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele, assim o fará o rei, a quem o rei deseja honrar. Ou seja, Naamã, achando que era ele que seria honrado, ele disse ao rei que faria sim para o homem que o rei desejasse honrar. Ele achava que o rei iria honrar ele, mas Deus tinha colocado no coração essa intervenção foi de Deus, colocou no coração do rei honrar Mardoqueu. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Eu imagino que Amã, com o ódio que ele tinha de Mardoqueu, ele falou assim: mas eu pensei que seria comigo, pensou ele. Então o homem qual o rei desejava honrar era Mardoqueu. Ele surtou. E detalhe, Amã foi obrigado a preparar tudo que ele tinha falado para honrar Mardoqueu, porque o rei havia ordenado. Ou seja, Amã preparou ali, teve que preparar essa honra a Mardoqueu, colocar Mardoqueu sentado no cavalo, com as vestes do rei, com a coroa do rei na cabeça, com o anel do rei, e passear com o Mardoqueu, aquele homem que seria honrado, por toda a província, as ruas principais,
para que todos vissem que Mardoqueu estava sendo honrado pelo rei. E diante disso, Mardoqueu foi humilhado, teve que se calar, ele não teve como confessar que tinha armado a forca para matar Mardoqueu, porque, ou seja, a forca o qual Mardoqueu tinha preparado, essa forca ele mesmo foi enforcado na própria forca que preparou. Diz o texto que diante de tudo isso, naquele mesmo dia, o banquete, o qual Esté tinha preparado para o rei, já eles foram até o banquete à noite, o rei e Amã. E diante disso, o rei perguntou a Amã o que ela queria que fizesse. E a rainha contou aí ela confessou ao rei que ela era judia e que o seu povo estava sendo ameaçado de morte, o qual foi decretado pelo rei que todos os judeus fossem mortos, e este homem, e quem estava oprimindo a rainha era Amã, porque Amã tinha feito esse decreto para matar todo o povo judeu. E diz o texto que, diante disso, Amã foi revelado ali a intenção dele diante do rei, diante de todos, onde ele foi envergonhado, não só tendo que andar com Mardoqueu diante de toda a província, como agora ele estava sendo desmascarado pela rainha diante do rei. Ou seja, e a rainha confessou que Mardoqueu estava armando para matar todos os judeus e armando tomar também seu sucessor ali do rei Assuero. Ou seja, diz o texto que o homem opressor, inimigo, que estava oprimindo a rainha era Amã. E diz o texto que na mesma hora o rei não pensou em duas vezes, porque diante de um banquete, jamais o rei poderia negar uma petição, e muito menos a sua rainha, porque diante de um banquete estavam todos ali. Então o rei nunca poderia negar. Então ela queria que Naamã fosse enforcado. Então foi revelado ali que Amã tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu, e a rainha decretou que Amã deveria ser enforcado e que o povo judeu deveria tirar aquela ordem, aquela sentença para matar, que o rei através de Amã, que induziu o rei, deveria tirar aquele decreto de matança aos judeus. E diz o texto que na mesma forca que Amã preparou para enforcar Mardoqueu, ele foi enforcado. E diz o texto que Amã foi enforcado na forca que era preparada para Mardoqueu, e o povo judeus ficou livre daquela sentença de morte, onde um rei convocou, decretou nova carta e foi esparramada por toda a província que o rei tinha tirado aquela sentença de morte, porque a rainha ela era judia, então ela não ia aceitar que o seu povo morresse por ódio de Naamã, sendo que o povo não tinha feito nada de ruim contra o rei. E ali foi feita aquela sentença, ou seja, Deus honrou, Deus abençoou, não só Esté, abençoou, honrou Mardoqueu, honrou todos os judeus, e ali abençoou, todos os judeus foram abençoados naquela província. Ou seja, então Mardoqueu saiu da presença do rei com a veste real. Mardoqueu foi honrado, saiu da presença do rei com veste real, azul celeste, branca, como também como uma grande coroa na sua cabeça e com a capa de linho fino. Ou seja, o povo de Deus foi ali abençoado, porque Deus colocou a rainha Esté, uma judia, para casar com o rei, e Deus fez com que o rei amasse ela, e fazendo com que o rei amando Esté, todo o povo judeu seria abençoado por causa da rainha Esté, através do jejum que ela jejuou, e do jejum que ela convocou o povo judeu a fazer. Deus ouviu a petição, e Deus honrou não só a rainha Esté, como honrou também Mardoqueu, e como abençoou todo o povo judeu. Ou seja,
O povo judeu foi abençoado por causa de uma mulher. Eu quero dizer que uma mulher, quando ela ora e ela tem vida com Deus, uma mulher que ela entrega a sua vida a Deus e ela busca a Deus em consagração, em oração e fidelidade, essa mulher, quando se prostra diante do Senhor, ela consegue alcançar a benevolência da parte do Senhor, a honra da parte do Senhor, onde todos ali em sua volta serão abençoados por causa da fidelidade dessa mulher. Assim como a rainha Esther foi honrada, foi a moça escolhida, foi a moça que Deus fez o rei amar ela, e a mulher foi levantada rainha, e ela foi, através da rainha Esther, toda uma nação foi livre. Toda a nação foi decretada que aquela nação, nenhum judeu seria morto por causa da rainha Esther. Ou seja, Deus deu livramento ao seu povo por causa de uma mulher, o qual Deus colocou para ser a rainha. E um país, e um povo que não era o povo dela, mas que o povo dela também habitava ali. Então o Senhor deu livramento à sua nação, deu livramento ao seu povo por causa da rainha Esther. Eu quero te dizer que nesta noite, da mesma forma como o Senhor operou, usando de misericórdia, usando de vitória para com o povo dele, eu quero te dizer que nessa noite o Senhor também quer te dar livramento. O Senhor quer abençoar a tua vida. O Senhor quer te dar graça. O Senhor quer te honrar. O Senhor quer levar você para ser honrado por todos. O Senhor quer te abençoar. Basta tão somente você buscar a presença do Senhor, se colocar em posição de servo, consagrar a sua vida e fidelidade, que Deus vai te honrar, que Deus vai mostrar o seu poder, que Deus vai mostrar a sua fidelidade. E assim, o povo de Israel foi abençoado de uma forma poderosa através ali da rainha Esther, Deus usando a rainha e fazendo com que um rei voltasse para um povo que não era o seu povo e livrasse o povo de Israel e abençoasse a todos. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam o que Deus quis te falar nessa noite? Ou seja, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós nos dedicamos a Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor, Deus, Ele mostra a sua fidelidade para com a nossa fidelidade a Ele. Ou seja, Deus, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ou seja, a rainha Esther, ela se calou, ela buscou a presença do rei, ela teve ousadia, ela teve sabedoria, ela teve coragem para se achegar à presença do rei sem ser convidada, e ali Deus honrou ela, e ali Deus tocou no coração de um homem ímpio, que o marido dela era um homem ímpio, mas que Deus usou ele para dar livramento para todo o seu povo através da vida de Esther, através da vida de uma serva dele. Ou seja, o Deus, ele se fez presente em todo o livro de Esther, do início ao fim. Em nenhum momento, se você ler todo o texto, os 10 capítulos, em nenhum momento você vai ver o nome de Deus ser mencionado no capítulo, mas a ação do Espírito Santo estava do início ao fim. O poder de Deus estava do início ao fim. Os projetos de Deus estavam tudo indo conforme a vontade do Senhor, para que os planos do Senhor fossem realizados ali, através da vida da rainha Esther e através de Mardoqueu. Então os dois ali foram papéis fundamentais para que todo o povo de Israel recebesse livramento da parte do Senhor, e recebesse livramento que era livramento de morte. Então todos ali foram abençoados e alcançados por Deus, dando livramento ao seu povo por causa dessas duas pessoas importantes, que foi a rainha Esther e o seu tio Mardoqueu. Amém, meus amados? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.